Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu aumentei no último ano o meu VO2 máximo em 14%, como que foi a minha experiência, qual foram os tipos de treino que eu fiz para estimular isso e como que isso pode impactar a sua vida e a sua expectativa de longevidade. E aí pessoal, aqui é o Léo, do Em Busca da Longevidade, e nesse canal a gente trata sobre rotinas, hábitos, coisas que você consegue implementar na sua vida, de acordo com a ciência, de forma que você consiga estimular a longevidade, que você aumente suas chances de ter uma vida longeva. Então sempre com muito embasamento científico aplicado à prática, né? Como é que eu vou encaixar isso na minha rotina e praticar? Não adianta ficar só na teoria, tá? Então hoje eu vou te contar sobre a minha experiência com esses treinos com o objetivo de aumentar o VO2 máximo. Mas o que é VO2 máximo? Para quem não está acostumado com esse mundo do endurance, de corrida, natação, talvez esteja pescando aqui nessa palavra, né? Nesse indicador. Então o VO2 máximo nada mais é do que a quantidade máxima de oxigênio que o seu corpo consegue absorver durante um exercício intenso. Então quando você está correndo ali, fugindo de um bandido, quando você está dando o seu máximo no exercício, o seu corpo ele chega num ponto que ele não consegue mais consumir oxigênio. Então existem diversos gargalos ali no corpo, então vai ter o batimento cardíaco máximo que a pessoa chegou, o máximo que o pulmão consegue fazer de troca de gases, enfim, tem um monte de coisa ali que impede que o seu oxigênio seja absorvido ali para sempre. E quanto maior o seu VO2 máximo, né, que é essa métrica, maior vai ser a sua capacidade do seu corpo de conseguir absorver mais oxigênio, logo você vai conseguir ser uma pessoa com mais performance, uma pessoa mais capaz. É como se o VO2 máximo fosse o motor do seu carro. Quanto maior for o motor, maior vai ser a sua performance. Então, quando a gente fala de VO2 máximo, quanto maior, melhor. Então, geralmente, pessoas sedentárias têm um VO2 máximo ali na faixa dos 30, 35. Atletas amadores costumam ter um VO2 máximo em torno de 45 a 60. E atletas de elite é tudo ali acima de 70. São índices muito difíceis de se chegar, porque você tem que ter um treinamento ali muito exaustivo. Mas a maior parte dos benefícios de você ter um VO2 máximo vem com aumentos ali mais humildes. Você não precisa ser um atleta de elite para você estar capturando a maior parte dos ganhos de longevidade ao ter um VO2 um pouco mais acima da média. Bom, e por que eu me importo tanto com a métrica de VO2 máximo? Primeiro, porque ele é altamente correlacionado com longevidade. Então, uma das maiores correlações que a gente vê aí no mundo das pesquisas de epidemiologia é justamente a correlação entre o valor no VO2 máximo, né, e a chance da pessoa morrer por qualquer causa. Então, quanto maior o VO2, menor a chance de morte por qualquer coisa. E o inverso também é verdade. Quanto menor for o seu VO2 máximo, maiores são suas chances de você morrer por qualquer causa. Então, você com VO2 máximo acaba sendo uma pessoa mais frágil, que tem até menos capacidade do seu corpo de enfrentar uma doença ou tem algum percalço ali, algum acidente, tá? Então, a gente sempre vai querer aumentar o nosso VO2 máximo. Um outro fator que me faz gostar bastante, né, pesquisar bastante sobre esse tema, é que o VO2 máximo é totalmente treinável. Então não é uma coisa que é simplesmente genético e você tem que aceitar. Você consegue evoluir, cara. Você pensa que você é um bonequinho de RPG. Então uma das formas de você ganhar XP e melhorar o seu boneco é fazendo os treinos específicos que vão aumentar o seu VO2 máximo e vão te dar uma barrinha de vida maior, dá pra dizer dessa forma. E um outro fator que eu acho interessante sobre o VO2 máximo é que ele é relativamente simples de ser medido também. Então, geralmente você tem relógios que fazem uma estimativa de VO2 máximo, você consegue fazer teste de ergospirometria para você também, através da troca de gases, você ver diretamente qual que é o seu VO2 máximo, e você também consegue fazer testes indiretos usando calculadoras que tem na internet, onde você corre durante um determinado tempo, fazendo um esforço máximo, e depois você coloca lá na calculadora qual foi a distância que você percorreu, e ela vai te dar uma estimativa de acordo com a sua idade, seu peso, de qual que é o seu VO2 máximo hoje, e aí você consegue se comparar em relação ao seu gênero e idade, como é que você está em relação à média. O ideal é você, como eu falei, sempre estar com o VO2 o mais alto possível em relação à média de pessoas da sua idade. Bom, e agora falando um pouco mais sobre a minha experiência para tentar fazer esse aumento do meu VO2 máximo. Então, eu quando comecei um ano atrás esse experimento, eu tinha um VO2 máximo de 48. Eu já corria já faz uns 3 anos, mas eu nunca pensei sobre corrida, eu nunca tive um treinador. Então eu só saía para correr uma vez por semana. Então eu tinha
aquele volume nas pernas de correr 1 ou 2 vezes por semana, mas era um treino feito de qualquer jeito e que eu não estava estimulando ao máximo os efeitos de longevidade e nem de corrida, para assim dizer. Então, 1 ano atrás eu comecei a fazer uns treinos um pouco mais voltados para longevidade. Então, a partir disso, eu evoluí o meu VO2 máximo de 48 para 55, que foi, ao longo de um ano, uma subida de 14%, e são resultados que me impressionaram bastante. Eu não tinha noção de que ia conseguir subir tanto assim, e isso me deixa bastante satisfeito com isso. É claro que eu entendo que quanto mais treinado você fica, mais difícil é de você continuar evoluindo, tá? É a lei dos retornos marginais decrescentes, mas ao mesmo tempo isso também pode servir muito de estímulo para quem está começando. Porque a maior parte dos efeitos, né, quando você é uma pessoa destreinada, você consegue logo nos primeiros meses de treino. É a clássica pessoa que começa a fazer musculação e nos primeiros meses já aumenta bastante as cargas que ela está pegando. Então, isso para quem é sedentário serve aí de motivação para você conseguir levantar a bunda do sofá e sair para fazer seus treinos de VO2 máximo. E como que foram esses treinos? Basicamente eu constituí a minha semana de 2 ou 3 treinos leves, então treinos que no Endurance a gente costuma se referir como treinos de zona 2, são treinos com a frequência cardíaca controlada, onde você consegue até manter um certo diálogo, então você não está totalmente baforido, e são treinos importantes para você ter a sua base aeróbica. E além disso, pelo menos uma vez por semana, às vezes eu falhava, então uma vez a cada 2 semanas, eu fazia o que a gente chama de treinos de tiro, ou treinos de VO2 máximo, que são os treinos que são realmente super intensos, apesar de ter uma duração relativamente curta. Então, o protocolo que eu utilizei foi o protocolo de 4x4x4, ou seja, você dá 4 tiros super intensos de 4 minutos, com intervalos de 4 minutos de descanso entre os tiros. Então você vai fazer primeiro tiro, 4 minutos intensos, 4 minutos de descanso, depois mais 4 minutos intensos para o segundo tiro, 4 minutos de descanso, ou seja, vai intercalando os tiros com descanso e, óbvio, você vai tentar dar o seu máximo nos treinos de tiro. Então vai ser um treino muito difícil, vai gastar energia vital sua, vão ser os 16 minutos mais difíceis da sua semana, mas que vão influenciar bastante aí nas suas melhorias de VO2 máximo. São treinos que você geralmente vai chegar no seu batimento cardíaco máximo. Então, basicamente, essa era a minha base de treinos para conseguir estimular o aumento de VO2 máximo. Primeiro, como eu falei, treinos leves, em zona 2, e treinos de tiro, que são a pitada para você conseguir melhorar mesmo seu VO2 máximo. O primeiro é mais um treino de base para que você consiga ter capacidade de fazer os treinos de tiro. Então, basicamente isso. Esses eram meus tiros, meus treinos que permitiram que eu conseguisse ter esse aumento interessante aí ao longo de um ano. Lembrando que todas as estimativas de VO2 máximo eu peguei, no meu caso, pelo relógio, né? O Garmin, ele dá esse tipo de estimativa, mas você também pode fazer isso de outras formas. Bom, e o que isso mudou na minha vida? O que esse númerozinho saltar de 48 para 55 mudou na minha vida? Como eu já era uma pessoa relativamente saudável, já fazia o arroz com feijão bem feito, não é como se ao caminhar na rua eu noto diferenças. Mas eu sei que, estatisticamente, só de eu aumentar meu VO2 máximo, eu já estou diminuindo as minhas chances de morrer aí no longo prazo, desde que eu continue sempre tentando manter ele alto. Existem outras coisas que você pode dizer que você nota, né, com o aumento de VO2 máximo. Então você tende a ficar menos doente porque você está em uma melhor forma, você está com o seu motor maior, você tem mais capacidade. Em outros esportes eu vejo um aumento de melhoria, então eu consigo me sentir menos cansado no skate, eu consigo correr com melhores ritmos, eu consigo ter um melhor desempenho na musculação. Então você vai colher benefícios em várias outras áreas da vida. Você tende a melhorar sua frequência cardíaca de repouso, então você vira um ser humano mais eficiente porque o seu coração é mais forte e você consegue captar mais oxigênio. E lembrando que os treinos aqui no canal, apesar de eu gostar bastante de corrida, eles são voltados para longevidade. Eu nunca vou sair para fazer um treino de corrida voltado para melhorar diretamente na corrida. Às vezes pode até ser uma consequência do treino, mas o objetivo final não era ficar melhor na corrida. O meu objetivo final é estimular a minha longevidade. Isso não quer dizer necessariamente que eu vou estar colhendo os resultados agora no curto prazo, mas tem coisa que a gente tem que fazer quando está pensando em longevidade, que é que nem investimento. Você tem que mirar no longo prazo. Então a gente vai construindo aqui a base, montando nossos tijolinhos por tijolinhos, para montar uma base forte, para quando a gente chegar lá para ficar mais idoso, a gente ter um VO2 máximo maior, para a gente ter uma força maior.
Então é isso, pessoal. Como eu falei, protocolo. Faça pelo menos um treinozinho de zona 2 leve por semana para você ter a sua base aeróbica e um treino de tiro por semana para você ter aquele pancadão que vai estimular o aumento de VO2 máximo de uma forma mais forte no seu corpo. Então, caso você tenha um relógio, ele vai conseguir te estimar esse VO2 máximo. Caso não tenha, faça os testes de internet e vá mensurando a sua progressão. Porque pelo menos para mim, os dados são uma fonte de motivação. Eu vejo que eu estou melhorando ali treino após treino, estou conseguindo correr com melhores ritmos, estou conseguindo ver o númerozinho aqui no relógio crescendo, cara. Isso para mim já gamifica. Então pense que você é um bonequinho de um videogame, que você está treinando e que você está melhorando cada vez mais as valências do boneco. Ele tem cada vez mais XP e mais barrinha de vida. Se isso não é motivação, eu não sei o que é motivação. Por hoje é isso. Deixa aqui nos comentários se você já fez algum treino de tiro ou se você já sabia o que é o VO2 máximo e toda essa importância. Caso não tenha seguido ainda, segue aqui no canal para você conseguir fazer do YouTube um ambiente um pouco mais voltado para a saúde e longevidade, porque por que não, né? Valeu, pessoal!